E olha só, chega a pior notícia para Alexandre de Moraes, porque a narrativa do golpe foi um tiro no pé e agora Bolsonaro tem uma grande carta na manga para agir e ele já começou a agir. Você vai ver aqui agora, pessoal. Tentaram para cima de Bolsonaro, mas o tiro saiu pela culatra e agora Moraes e Lula estão sem saída porque eles tentaram aplicar um golpe em cima de Bolsonaro, mas deu tudo errado e você vai saber agora por que essa narrativa do golpe pode beneficiar Jair Bolsonaro, que pode até voltar com a sua elegibilidade para 2026 em cima de tudo isso que está acontecendo, pessoal. O jogo virou uma grande reviravolta em Brasília e por essa ninguém esperava. E quem vai trazer para nós aqui tudo isso explicadinho, você precisa ver porque está sensacional esse vídeo, é o Pavinato. O Thiago Pavinato vai trazer aqui para nós tudo detalhado e eu quero te pedir, pessoal, para se inscrever aqui nesse canal. Se você ainda não é inscrito, está perdendo tempo. Se inscreva agora e também dá um like agora. Aproveita agora, já dá um like, não deixa para depois. Vamos para essa matéria porque Moraes e Lula estão de queixo caído, de cabelo em pé com o que aconteceu agora. Preste bastante atenção, voltamos em seguida. Informações do Estadão. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, vejam só, elogiaram. Oh, que bonitinho. Vou pôr de estrelinha. Né? Elogiaram o relatório da Gestapo, da Polícia Federal, sobre o indiciamento de Bolsonaro e outras 36 pessoas. Além disso, os magistrados têm certeza de que Paulo Gonet vai oferecer uma denúncia bastante consistente pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. Nos bastidores, ministros da Corte avaliam que o futuro político do que eles chamam de bolsonarismo está em xeque. A Executiva Nacional do PT incluiu em manifestação a respeito do indiciamento de ontem uma crítica a governadores de direita que são cotados para disputar a eleição presidencial de 2026. A nota do partido de Lula diz que, aspas, como a presidente do PT é a Gleisi, eu leio na voz da Gleisi, Bolsonaro está no centro de uma trama corrupta que apodrece todo o seu entorno, não apenas os que foram indiciados, mas também parlamentares e governadores que se associaram a ele. Fecho aspas. E aí? Eles esqueceram, né, que a corrupção não é golpe de Estado. Eu repito aqui uma coisa que eu sempre falo, mas para você não esquecer. Você que está em casa, agora você abre o caderninho da sua vida, pega uma canetinha Pelican, cor marrom, aí você vai escrever assim. O que é o Estado? Porque para você falar em golpe de Estado, você precisa saber o que é Estado. E muita gente não sabe. Ah, o golpe de Estado! Golpe de Estado! O que é Estado? Você sabe? Então eu vou te ensinar. Estado. Vou te ensinar a equação. Estado igual povo mais território mais direito. Essa definição é fascista. Não, essa definição está no livro do Dalmo Dallari, que é fundador do PT. Eu tô dando uma lambuja ainda, hein? Definição do Dalmo Dallari, fundador do PT. Estado igual, território, povo mais direito. Bom, se o Estado é povo, povo são os cidadãos, né? O coletivo dos cidadãos. O território, a extensão geográfica e o direito, a começar pela Constituição, que define as coisas, põe as regras, coisas e tal, lá. Então vamos pensar, então o que é um golpe de Estado? Um golpe de Estado é, por exemplo, chegaram uns narcotraficantes, lá na Amazônia, no narcogarimpo, com as armas, fazendo... Você está ameaçando a população para tomar conta ali. Como você está atacando o povo, é golpe de Estado. O traficante no Rio de Janeiro, aquelas extensões geométricas gigantescas dos complexos e favelas cariocas, por exemplo, e fluminenses. Aquilo é golpe de Estado, porque está tomando conta do território.
O povo é Estado, o território é Estado. Golpe de Estado é, por exemplo, um juiz da Suprema Corte suprimir o devido processo legal que está na Constituição. Porque é um ataque ao direito. Isso é golpe de Estado. Então, golpe de Estado, vamos pensar no narcotráfico. Tá? Vamos pensar no narcotráfico. Comando Vermelho, por exemplo. O Comando Vermelho, ele faz sucessivos golpes de Estado porque ele ameaça o povo brasileiro. O povo que mora ali nos complexos, nos morros, etc. Ele comete golpe de Estado, não é tentativa não, ele comete com êxito, porque ele tomou do Estado um território do Estado. E ele pratica golpe do Estado com êxito porque ele faz valer a lei do tráfico e não o direito nacional. Então, golpe de Estado é um golpe contra o povo, contra o território ou contra o direito. De maneira singular, combinada ou contra os três juntos, que é o caso do narcotráfico. Por exemplo, vamos pensar no Complexo da Maré. É um golpe de Estado completo, porque ataca o povo, toma o território e tira de lado direito. Isso é golpe de Estado. Agora, matar o Lula, matar o Alckmin, que eu nem sabia que estava vivo, matar o Alexandre de Moraes. Foi o que eu me perguntei, quem que quer matar o Alckmin? Matar o Alexandre... é crime, é terrível, é rechaçável. É rechaçável. Não dá para aceitar. Isso é coisa de criminoso. Mas matar o Lula, o Alexandre de Moraes, é golpe de Estado? O Alexandre de Moraes ou o Lula são o povo? Não. Eles são um do povo. Muito embora não se comportem como tal, eles são um. Cada um deles é um do povo, é um cidadão, mas não representa o povo. O Alexandre de Moraes ou o Lula é o território? Não. O Alexandre de Moraes ou o Lula é o direito? Também não. Então não é golpe de Estado. Pode ser tentativa de homicídio, atos preparatórios para um homicídio. Mas golpe de Estado? Eles não são Estado. Então, antes de você falar que é golpe de Estado, orelhudo, primeiro saiba o que é Estado. Doutor Cláudio, desculpe eu me estender, mas era importante falar isso para as crianças. Não, foi muito importante. Aí eu vou lembrar, já que você deu essa deixa, né, permitiu essa deixa, artigo 53, parágrafo 3º, que cuida justamente do foro por prerrogativa de função, onde eles, né, os parlamentares, serão julgados em caso de crime. É no STF. E aí eles não só suprimiram esse parágrafo 3º, levando todas essas pessoas do 8 de janeiro a serem julgadas no STF, como eles suprimiram a súmula 704 do próprio STF. A súmula 704 trata que só poderá haver conexão entre alguém que tem foro por prerrogativa de função e alguém que não tenha, quando essa pessoa com foro por prerrogativa de função tiver sido denunciado. Não existe nenhum parlamentar, neste caso, denunciado. Inclusive, os inquéritos estão parados, porque a própria PGR já pediu o arquivamento. Então, Pavinato, de qualquer ângulo que a gente olhe nisso daqui, é uma falácia construtivista, né? Uma coisa moderna. Agora, eu me sinto dentro do filme, espero que todos lembrem, Minority Report. Eu me sinto na hora da motosserra, para falar bem na verdade. E parece que o STF faz parte daquele grupo dos videntes, que ficavam imaginando quem seria preso. Mas talvez a grande lição do filme, que algumas pessoas não entenderam ainda, é que o protagonista... Que a câmera tá em mim, irmão? Não sou eu que tô falando. O protagonista, representado pelo Tom Cruise, ele foi preso no final. O que nos leva a entender que a tirania, no final, vai prender até mesmo seus apoiadores. Então fica a dica aí para você que está adorando e aplaudindo a Stasi PF brasileira. É muito comum isso acontecer, Eu vou né? dar o resumo da novela agora. Eles voltarem contra si mesmos, né? Aliás, aconteceu recentemente, né, no episódio da Lava Jato, aí alguns aí... Afinada Lava Jato. Afinada Lava Jato, né? O Palocci, por exemplo, enfim, a guerra entre eles mesmos que acaba acontecendo porque eles começam a se comer, né, assim, por dentro, vai corroendo. Nossa, sua louca! Agora eu queria dizer, eu queria... Nossa senhora, que nojo. Olha aqui, você me respeita que eu sou vó?
Ué, mas você falou que hoje tem, você já começou esse programa Mas errado. vó, não pode? Nem quero imaginar. Olha aqui. Vamos voltar. Não, mas não pela causa não pelo asco do Brasília, desse come-come lá de Brasília, mas pelo respeito às avós. As avós da minha geração são maravilhosas. Como é que fala? É um novo modo de ser avó. Então vamos voltando aqui. Foi depois que ela casou. É o novo Foi normal. depois que ela casou. Depois que ela assim, casou, tudo mudou. Gente, os ministros do STF elogiaram o relatório da Polícia Federal. Eu não sabia que ministro tinha que elogiar. Quer dizer, então, que o relatório da Polícia Federal foi do jeito que eles gostaram, que eles queriam, então aí eles elogiaram. Mas sabe o que é pior, se não doutora? tivesse tido nada contra o pior é o Bolsonaro, eles seguinte, iam achar ruim. O que o relatório da PF foi para o STF? Não, e continuando. Entendi. E eles Por que um relatório sigiloso não foi para a PGRD? Por que foi para eles? Que é A alguém- defesa do padre está fazendo exatamente essa mesma pergunta. Isso Como não que é? invalida? Olha, é o seguinte, Qualquer desculpa, ministro. vamos se lascar, pô, tá tudo errado isso aí. É a pergunta que eu faço para os 3 juristas e para a Gesiane, que como socióloga está habilitada também. Mas não invalida o simples fato deles terem se manifestado elogiosamente em relação ao relatório da Polícia Federal? Depende. Isso já não invalida? Depende. Não. No Estado de Direito invalida, aqui não. Não, eles eu não achei que só. Mas eu tô falando sério, qual é a mentira desta fala? Nenhuma, né? Isso me dói. Mas não para aí, continua. Eles elogiaram o relatório da Polícia Federal e eles estão esperançosos. Eles Já têm deram certeza- resultado. Não, eles têm certeza que Paulo Gonet deverá oferecer uma denúncia bastante consistente. Eles estão ansiosos, na esperança, já é meio que torcendo, sabe? Correndo o risco de ser preso. Eles só estão querendo ver a arte da Tem que criatividade. ser bem Eles já sabem o escrito, porque, resultado. né? E depois aqui nos bastidores já falam que nos bastidores os ministros avaliam que o futuro político que eles chamam de bolsonarismo está em xeque. Aí eu queria dizer o seguinte, pode estar até em xeque a possibilidade do Bolsonaro ser candidato em 2026, porque vocês podem estar mantendo aí a inelegibilidade dele. Pode até ser que ele venha a ser preso, nós não sabemos. Pode estar em xeque a anistia. Agora, dizer que o bolsonarismo vai acabar por causa disso é uma aposta muito alta, porque cada vez que vocês atacam desta forma, totalmente fora do Estado Democrático de Direito, porque vocês acusam essas pessoas daquilo que vocês estão fazendo. Exatamente. E fora do Estado Democrático de Direito, a população vendo, vocês estão cada vez mais fortalecendo o bolsonarismo, que há muito tempo deixou de ser apenas o ex-presidente Olha, Bolsonaro. professor, Não sabem eu não disso. sei se está em xeque, mas para qualquer sujeito que anda só com as 2 pernas, não precisa ter os 2 braços também para caminhar, isso causa choque. Isso causa choque. Por favor. Olha, eles não entenderam ainda o que é o bolsonarismo, tá? O bolsonarismo não é apenas uma personagem, é que o Bolsonaro conseguiu trazer para ele todo o sentimento de indignação da sociedade brasileira com o sistema que estava aí. E ele veio com uma proposta, ele disse, eu vou levar até adiante. Eu vi o Bolsonaro fazendo discurso sozinho no plenário da Câmara, várias vezes. Ninguém nos primórdios dizendo assim, como pode alguém defender a pedofilia? Como pode alguém que ser contra a família? E ele falava e ninguém ouviu. Ele foi. Ele corporificou a ideia de que nós tínhamos que construir uma nova estrada. O que vai acontecer? Se eles anularem o Bolsonaro, eles vão sentir na pele o que é o bolsonarismo, porque surgirão 100 outros para dizer, nós temos que construir uma nova estrada, porque a nova estrada, ela é necessária exatamente para acabar com a estrada que vocês representam, que é a estrada de comportamentos ilegais, abuso de autoridade, se sobrepondo ao povo, ignorando a sociedade. Quando a gente estava falando aqui, e eu já encerro, estava falando aquela questão, talvez seja um atentado ou um golpe de Estado, como você falou, mas é contra determinadas pessoas, talvez no caso, como tem o nome do Alexandre de Moraes, seja porque ele acha que o Estado é ele. A única explicação é isso que as pessoas entenderam.
E se eles acabarem com a personagem Bolsonaro, eles tornarão uma bandeira, um símbolo para dizer, nós queremos o corte. Ele era um gênio? Não, ele era humano. Exatamente por isso é que nós queremos uma nova estrada. Eles não perceberam isso. Esse é o problema. Você quer uma nova estrada, Gisiane? Olha, é interessante porque, assim, primeiro não nos surpreende. A primeira pergunta é essa que o Pavinato levantou aqui, que todo mundo fez a mesma pergunta e que a defesa do padre José Eduardo fez. Por que um relatório da PF, que é sigiloso, chegou até o STF? Eles mandaram o quê? Carta, e-mail? Como é que esse trâmite aconteceu e o porquê? Se isso não fere nenhuma lei, a gente sabe que fere. E aí não me surpreende ver o STF falando isso, né? Falando que o futuro do bolsonarismo está em xeque, tendo em vista que o Barroso já falou que derrotamos o bolsonarismo, tendo em vista que o Barroso já falou que perdeu o Mané, tendo em vista que o Barroso já confirmou que é bom que o STF tenha um aspecto político. Então, assim, não me surpreende porque a gente sabe, eles são políticos. Agora, se são políticos, tem que ir para a urna para passar pelo pleito popular e aí ocupar o cargo. Se isso não ocorre, logo não tem poder político, tem que fazer ali o que a jurisprudência manda, julgar, e não ficar dando opinião, porque também ninguém quer saber a sua opinião pessoal. O que eu quero é um resultado de excelência em relação à Constituição. E aí, a gente precisa lembrar que o ser humano tem por natureza encontrar o sentido na dor. Ou ele dá uma surtada, ele tem sempre esses dois caminhos, ou ele dá uma surtada, ou ele encontra o sentido na dor. Eu tenho certeza absoluta que por mais dor que esses presos políticos estejam passando, muito deles conseguiu encontrar esse sentido. Um bom exemplo disso é o Viktor Frankl, que escreveu aquele livro famosíssimo Em Busca do Sentido. Ele era um dos presos políticos no período do nazismo. Ele estava dentro de um campo de concentração. E ali, ele, junto com tantos outros, encontraram um sentido na vida, na dor, na fome, sabendo que poderia dormir e amanhã um colega dele preso, estar morto pelo regime nazista. Então, não esqueçam que o ser humano, quando é colocado em situações extremas, e isso que a gente vive no Brasil é uma situação extrema, ele consegue sim encontrar sentido na vida. Ele consegue sim, aí sim, ser a verdadeira resiliência. Não essa pataquada que a esquerda diz que é resiliência. Isso é a verdadeira resiliência humana. Pois é, Brasil. Na verdade, esse golpe aí foi um golpe contra eles mesmos. Eles acharam que iam sair ganhando aí dessa situação, mas não tem nem prova, não tem minuta de prova, não tem nada disso. E aí tem um personagem da política que é muito atuante, inclusive alguns dizem em Brasília que é ele que manda e desmanda em tudo, mas ele não está exercendo cargo político, porém ele já exerceu dos dois lados, tanto do lado da direita quanto do lado da esquerda. Nós vamos falar aqui sobre o Michel Temer, porque tem aqui uma matéria da Folha de São Paulo muito intrigante sobre esse assunto, sobre o fatídico golpe e o 8 de janeiro. E aqui, ó, Temer minimiza revelações sobre golpe e compara 8 de janeiro com atos contra a reforma da Previdência. Para quem não se lembra, aconteceu ali também alguns atos na época da reforma da Previdência. Quando Temer era o presidente, o ex-presidente participou de evento em São Paulo e falou sobre a investigação da PF. E aí tá aqui, ó. Michel Temer comparou os atos, segundo a Folha de São Paulo, atos golpistas de 8 de janeiro com as manifestações contra a reforma da Previdência organizada por centrais sindicais durante o governo. Centrais sindicais, para não dizer MST. Aconteceu durante o governo aqui do famoso vampirão Michel Temer. Durante o evento na segunda-feira, organizado pela CNC em São Paulo, Temer falou sobre o que chamou do atual radicalização no país. Muitos dizem que é ele que controla tudo, viu? Inclusive foi Temer que indicou aí, né, o famoso Alexandre de Moraes, né? E hoje em dia muitos batem continência para ele ali em Brasília. E aí continua falando aqui, ó, abre aspas. Invadiram prédios agora em 8 de janeiro, mas vocês se lembram que no meu governo, quando vou até colocar aqui a cara dele aqui para vocês verem, quando nós cuidávamos da reforma da Previdência, as centrais sindicais mandaram 1.600 ônibus para lá, para a esplanada do Ministério, né? Da Alvorada, ali aquela região, a Praça dos Três Poderes. Eles invadiram ministérios, tentaram invadir o Congresso Nacional, viraram carros e queimaram também os seus carros. E ainda de acordo com o ex-presidente, após algumas horas dessa manifestação que aconteceu ali por centrais sindicais, para não falar MST, um ministro seu
sugeriu chamar as Forças Armadas para uma GLO, Declaração de Garantia de Lei e de Ordem. Aí ele continua, 6 horas depois, mais tarde, terminou tudo, acabou tudo. Houve noticiário à noite e no dia seguinte, na manhã. Mas, quando deu meio-dia, a imprensa me entrevistou. E aí eu disse, se o episódio é de ontem, ontem é passado. Eu não falo do passado, vou falar do futuro, afirmou ele durante o evento. Palavras do Michel Temer, ou seja, o Michel Temer ele tem o dom de botar pano quente nas coisas, né? E aí tá aqui, ó, Temer disse que a decisão de seguir em frente foi motivada pela determinação constitucional de adotar uma solução pacífica. Então, na época, ele quis pacificar, né? Todas as controvérsias. Nós não temos soluções pacíficas aqui. Nós temos uma solução de guerra, de litígio. Um fala do outro e as pessoas se agridem. Ele está falando do que está acontecendo hoje no Brasil, que está muito polarizado, e que naquela época ele pacificou o país com as suas decisões, né? E realmente, na época do Temer, né, nós não vimos aí grandes coisas acontecendo no país, justamente porque ele tem esse perfil moderador. E tá aqui a foto do Bolsonaro, né? E aí o ex-presidente ainda reafirmou não ver riscos à democracia. Olha só, embora haja tentativas, o fato que não vão adiante. O fato é que não vão adiante. Não vão adiante porque não há clima no país. E convenhamos, golpe para valer, você só tem quando as Forças Armadas estão dispostas a fazer. Olha o que afirmou aqui o Michel Temer. E sobre a participação dos militares no plano, Temer ainda minimizou e disse que foram alguns militares, ou seja, ele está falando, não foi as Forças Armadas, foi só alguns. Não foi a instituição como um toda, Exército, Marinha, Aeronáutica, não participaram disso como instituição, participaram como figuras. Então tá aqui, né? O Michel Temer, ele tem essa característica pacificadora, tá aqui ele com essa cara de vampirão. E quando ele era presidente, ele já fazia isso muito bem, né? Eu lembro que teve essas manifestações ali em Brasília contra a reforma da Previdência e ele botou um belo de um pano quente. Depois, mais tarde, alguns anos depois, quando o Bolsonaro deu aqueles berros, aqueles gritos ali na Avenida Paulista, falando sobre Alexandre de Moraes, né? Chega, dando um basta, chega. O dia seguinte, Michel Temer conversa com o Bolsonaro e apazigua as coisas e faz os dois fazer as pazes ali, né? E cada um foi para o seu lado. Agora, muitos dizem, pessoal, que assim como José Sarney, lá atrás, ele atuou em todos os governos durante a sua vida política, ele atuou ali na época do Tancredo Neves, ele atuou na época também do Collor, ele atuou depois do Itamar Franco, ele atuou depois do Fernando Henrique, ele atuou na época do Lula. Como que ele atuou nos governos? Ele foi ministro, ele foi senador, ele foi assessor, então ele participou de praticamente todos os governos da época dele. E logo em seguida, né, ele saiu de cena e aí entrou o Michel Temer, que vem também há alguns anos participando de todos os governos e ele agora mostra a sua cara aí. Seria ele, então, que dá as cartas ali em Brasília? O que você acha disso? Temer minimiza revelações sobre o golpe e compara o 8 de janeiro com a reforma da Previdência. Ou seja, nada demais. Se a esquerda fez bagunça, a direita também tem um direito de fazer. Será que é isso que ele quer dizer? Tá aí, né, Michel Temer. Olha só, pessoal, nós vamos ficando por aqui. Se inscreva aqui no canal, te convido para se inscrever. Tem um botão, você clica, se inscreve. Tem muita gente que assiste aqui o nosso canal, passa por aqui, vê o vídeo todo e às vezes não se inscreve. E aí o que acontece? Os outros vídeos que a gente lançar aqui você vai perder. Mas se você quer que o YouTube te indique, te mostre todos os nossos vídeos, então você clica aqui no canal, você se inscreve, tem um sininho também, você pode clicar no sininho. E aí você vai ser avisado de tudo que nós vamos mostrar, porque nós vamos continuar cobrindo aqui, né, essa tal minuta de golpe, esse tal golpe. E ainda, no próximo dia 27, nós vamos ter uma grande votação ali no STF, pelo menos o início dela, né, sobre 3 ações ali e sobre a regulamentação das redes sociais. Isso tá tudo no mesmo balaio, né? Golpe, 8 de janeiro... inegibilidade de Bolsonaro, regulamentação das mídias, Elon Musk, tá tudo no mesmo balaio. E nós vamos estar cobrindo aqui, tá bom? Forte abraço e até a próxima.